O premier israelense Benjamin Netanyahu disse que a guerra intensa em Gaza está prestes a acabar e que depois o foco será a fronteira com o Líbano, onde o exército de Israel e o Hezbollah têm intensificado ataques. A nossa correspondente Priscila Yazbek vai trazer mais detalhes sobre essa entrevista que foi concedida por Benjamin Netanyahu à mídia israelense. Foi a primeira entrevista, inclusive, né, Priscila, que Benjamin Netanyahu concede individualmente a uma televisão israelense. E o que mais ele disse sobre o futuro da guerra, hein, Priscila? Bom dia. Oi, Carol, bom dia a todos que nos acompanham. Foi exatamente a primeira entrevista, então, que Netanyahu concede individualmente a uma emissora local, ao Canal 14, que é uma mídia local israelense, então, para falar sobre o futuro da guerra. E o que mais chamou a atenção, claro, foi o fato de ele dizer que a fase intensa da guerra contra o Hamas terminou e essa guerra poderia se transformar em um conflito mais intenso no sul do Líbano e no norte de Israel, ali na fronteira entre Líbano e Israel, onde atua o Hezbollah, que é um grupo também apoiado pelo Irã e que tem apoiado o Hamas na sua guerra contra Israel. Inclusive, o Hezbollah disse que não vai cessar as trocas de ataques com Israel enquanto Israel não parar a sua ofensiva em Gaza. Lembrando que 1.300.000 palestinos chegaram a se deslocar para essa região que Netanyahu disse que não deve mais atuar e que deve parar de intensificar a ofensiva, que é a região de Rafah, que fica no sul da faixa de Gaza. E segundo informações, inclusive, da própria ONU, a situação nessa região da faixa de Gaza é uma situação desastrosa. Inclusive, a Corte Internacional de Justiça chegou a pedir no mês passado para que Israel encerrasse essa ofensiva em Rafah. Então, Netanyahu ele fala que vai parar de fazer essa ofensiva tão intensa então em Rafah, mas isso depois que 800.000 pessoas já se deslocaram da região. Os militares também tomaram a passagem de Rafah, que é aquela fronteira que fica com o Egito, e desde então eles não permitem a passagem de pessoas e também de ajuda humanitária. E a pressão internacional cresce para que Israel chegue a um acordo de cessar-fogo com o Hamas e encerre a ofensiva por completo na faixa de Gaza. Além dessa pressão internacional, também Netanyahu sofre uma pressão interna muito grande, com protestos que têm acontecido semanalmente. Mais protestos aconteceram no final de semana e os israelenses pedem justamente que o governo israelense chegue a um acordo de cessar-fogo para a libertação dos reféns que ainda são detidos pelo Hamas. Também há uma pressão por parte dos militares dentro do governo israelense para que Netanyahu apresente um plano do que vai ser o futuro de Gaza depois do fim da guerra, uma pressão que também é feita pelo principal aliado de Israel, que é os Estados Unidos. Eu volto com você, Carol. Até mesmo entender, né, Priscila, o que Netanyahu quer dizer quando menciona essa eliminação do Hamas, e aí sim o conflito terminaria. E também no momento, Priscila, em que um novo relatório aponta o número de crianças vítimas dessa guerra. O grupo Save the Children revela num relatório que esse conflito já deixou mais de 20.000 crianças perdidas, presas nos escombros ou mortas. Exatamente, Carol. Só um adendo aí sobre essa questão da ofensiva. Netanyahu disse que não vai parar a guerra enquanto não cumprir o seu objetivo de eliminar o Hamas. É o que traz um impasse aí para qualquer acordo de negociação. Enquanto isso, a crise humanitária vai se agravando em Gaza. Vários relatórios vão saindo falando sobre a situação dos palestinos. E esse novo relatório, o relatório da Save the Children, como você disse, mostrou que 21.000 crianças estão desaparecidas, com muitas delas possivelmente presas sob escombros, detidas ou separadas de suas famílias, de acordo com esse relatório, então, que foi divulgado nessa segunda-feira. Também a Save the Children estima que aproximadamente 17.000 crianças estão desacompanhadas e mais de 4.000 provavelmente estão desaparecidas sob os escombros. A ONG já tinha dito em março que possivelmente 13.800 crianças morreram durante esse conflito, que já deixou mais de 37.000 pessoas mortas, isso segundo as informações de autoridades
cidades palestinas que são controladas pelo Hamas. E aí, nesse relatório, eles relatam a necessidade de medidas urgentes para proteger essas crianças não acompanhadas. Também dizem que um número desconhecido de crianças foram transferidas pelas forças israelenses para fora da faixa de Gaza ou foram enterradas em sepulturas não identificadas. Esse é um ponto muito importante porque o transporte de crianças forçado também é um daqueles 5 pontos que configura, por exemplo, um ato de genocídio, e Israel já enfrenta alguns processos nas 2 principais cortes internacionais. Também a ONG Save the Children relata que é preciso e necessário uma investigação independente para responsabilizar a situação dessas crianças, responsabilizar Israel pela situação dessas crianças. E só para finalizar, o diretor da ONG disse que as famílias estão sendo torturadas pela incerteza do paradeiro dos seus entes queridos e falou que nenhum pai deveria ter que cavar os escombros ou valas comuns para tentar encontrar o corpo do seu filho. Eu volto com você, Carol.